A primeira coisa que eu preciso dizer é que isso não é uma resenha técnica de forma alguma. Eu não tenho nenhuma capacidade de falar das características técnicas deste tablet ou de qualquer outro. É uma resenha completamente pessoal, eu vou simplesmente falar pra vocês o que eu acho dos aspectos com os quais eu uso ele na minha vida. A segunda coisa é que a gente tá muito perto de conseguir monetizar aqui o canal, então se você puder assistir esse vídeo até o final, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar uma curtida e deixar um comentário até se você quiser, eu seria muito agradecida. Essa semana fez 6 meses que este bebê chegou, o tablet que eu quis por muito tempo, o S6 Lite. Eu fiz um unboxing na época que ele chegou, e aí eu pensei 6 meses depois é um tempo mais suficiente pra eu fazer uma resenha pra vocês, mas em resumo, ele mudou e facilita muito a minha vida e eu uso ele constantemente e eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre de que forma ele mudou minha vida e como ele me ajuda no dia a dia. Primeiro, vamos relembrar, essa versão do tablet S6 Lite que eu tenho é de 2020, certo? Eu comprei ela em setembro do ano passado, então foi um pouquinho antes de a versão 2022 sair oficialmente. E foi bem engraçado, porque eu comprei de um valor, eu tive um desconto bom, e depois eles lançaram a versão 2022, e lançaram do valor que eu tinha comprado a versão 2020. Mas enfim. A única diferença real pela pesquisa que eu fiz da versão 2020 para a versão 2022 é que a versão 2022 ela tem um chip um pouco mais rápido, então é meio que como a Apple faz a atualização anual do próprio chip para deixar os celulares mais rápidos, dessa forma também é com o tablet S6 Lite. Eu acho que é bem difícil você encontrar a versão de 2020 nova para comprar no momento, se você vai encontrar usada, mas se a sua preocupação, se você for comprar uma versão usada, é se o tablet de 2020 é rápido o suficiente, pra mim particularmente, eu sou escritora e eu sou social media, funciona tanto pro trabalho, como escritora, como social media, como pra lazer e pra todas essas coisas. Pra mim é rápido bastante, pra mim funciona, entendeu? Ele tem um tempo de inicialização um pouco longo. Quando a gente acessa o Samsung DeX também, que eu vou falar um pouquinho sobre, que ele transforma a interface do tablet em uma espécie de computador, ele também demora um pouquinho pra atualizar, mas tirando isso, abertura, uso de aplicativo, pra assistir vídeo, pra assistir série em aplicativos e etc., a velocidade é tranquila, funciona como qualquer outro Android. Sobre o armazenamento, ele tem 64 GB de memória e ele também tá com um cartão de 16 GB. Mas assim, eu sou a maluca do limpa-limpa. Eu limpo semanalmente, então assim, não tem tanta foto aqui, não tem tanto vídeo aqui. Se eu baixo uma série pra assistir, por exemplo, e eu acabo não assistindo ou deixando pra assistir depois ou alguma coisa assim, eu apago, eu não deixo acumular, então assim, meu armazenamento ele não tá tão cheio. Semana passada mesmo eu tava deletando os aplicativos que eu não uso há tanto tempo, que eu tinha baixado pra poder testar e coisas do tipo, então assim, eu sou maluca do armazenamento, mas ele tem 64 GB de memória, tá com um cartão de memória de 16 GB e ele tá com 62% da memória interna usada e 0% do cartão SD usado. O cartão SD, principalmente o que eu faço quando eu vou baixar série e coisa que gasta muita memória, eu coloco no cartão SD para o armazenamento interno não ser comprometido. A memória RAM dele é de 4 GB e também a velocidade para mim é excelente, ele guarda as coisas tranquilamente. Eu uso a tela dividida em diversos momentos e funciona com a maior tranquilidade. Então, assim, questão de velocidade, de desempenho, de desenvolvimento, pra mim, ele é 10 de 10. Meu outro tablet, eu usava o tablet A8, eu acho que eu falei disso. Ele já era ótimo, na minha humilde opinião. Eu tenho tablets da Samsung também há muito tempo, porque eu uso muito tablet. E o meu tablet do A8, em questão de velocidade, ele já era excelente, mas o S6 Lite é superior em vários sentidos. Qualidade de som e qualidade de tela também, não tenho o que reclamar. Os gráficos, pra mim, pro que eu uso, né, a gente tá levando isso em consideração, são perfeitos. Eu edito vídeo nele, como eu gravo os vídeos no celular, eu já edito direto no celular, raramente eu edito pelo tablet, mas quando eu edito funciona perfeitamente, também não tenho reclamações. Outra questão é a conexão Bluetooth, tanto o mouse quanto o teclado, eles têm 2 canais, então eu uso no computador e no tablet ao mesmo tempo, meio que usando o tablet como uma segunda tela, e funciona perfeitamente. Inclusive, pra quem não viu a última live que eu fiz aqui no canal, vou deixar pra vocês assistirem, eu estava usando o computador pra transmitir a live e usando o tablet pra escrever.
eu abro com essa disposição que eu levei meses pra descobrir que é possível, certo? E aí eu pego o... Pronto. E aí ele fica encaixadinho assim e dá pra usar perfeitamente em diversos lugares. Nesse formato aqui também de usar a tela, eu uso pra assistir coisa, eu uso pra ler, muitas vezes, tipo, deitada na cama, eu tô lendo, eu tô assim, e aí o tablet tá assim pra eu poder ir lendo, e aí eu só travo a tela. Como eu já expliquei pra vocês, eu sou escritora em social media, e eu uso diversos aplicativos que funcionam perfeitamente no tablet e que dá pra usar. Só tem um aplicativo que eu tenho diversas reclamações, mas isso tem a ver mais com desenvolvedores do aplicativo do que com o tablet em si. Só que o aplicativo do Canva, ele não funciona muito bem no tablet. Eu deletei ele recentemente. Eu prefiro fazer as edições no celular ou no computador. Normalmente eu faço no computador e aí com o modelo pronto, no celular eu faço somente substituição de imagens e coisas do tipo. No tablet dá muito trabalho pra fazer, eu já perdi material que eu tinha feito. Apresentação, eu tentei fazer uma apresentação pelo tablet, travou, parou de funcionar. Perdi tudo, não salvou de jeito nenhum. Então, o Canva é o único aplicativo que eu não consigo usar no tablet. Eu tenho usado o tablet como esse formato de... como se fosse um notebook que eu posso usar para trabalhar remotamente. Quando eu fui pra Bienal do Livro, que eu fiz o vlog também, quando eu ia escrever lá na Bienal, quando eu ia escrever em algum lugar assim, eu levava logo o tablet. Porque era mais confortável. Então, quando você vai escrever em café, quando você vai escrever na Bienal, quando você vai escrever em lugares assim, em aeroporto e tal, o tablet, ele substitui muito bem pra quem escreve. Você consegue escrever à mão e ele transforma em texto. Eu pensei que eu fosse fazer isso com muito mais frequência, inclusive, mas depois que eu peguei o tablet, eu acabei assim, eu prefiro digitar. Então, eu já pego o teclado e já vou direto. O que acontece é o seguinte, vamos lá. No Samsung Notes é ótimo, porque você simplesmente tem a tela toda em branco e você pode ir direto, o cursor tá aqui em cima, e aí aqui embaixo você escreve Oi. Se transformou em um S, magicamente, meu Oi, mas tá aqui, você pode colocar, por exemplo, em outras línguas também, e ele vai reconhecendo as palavras de acordo com a língua. Porém, quando você abre direto no teclado, que tem essa mesma opção de você escrever aqui embaixo, e aí você escreve Oi, você não consegue simplesmente apoiar sua mão aqui, porque esses controles estão ainda aqui embaixo. Então, quando você apoia sua mão, fecha o aplicativo. E isso é uma dificuldade que eu tenho, porque eu apoio a minha mão como se fosse um caderno mesmo, né? E aí, acaba fechando o aplicativo o tempo inteiro. Então, é uma dificuldade, mas eu posso fazer no Samsung Notes, porque quando eu uso no Samsung Notes dessa forma, ele só reconhece a caneta, então o meu braço, ele pode fazer o que quiser. Em relação ao Samsung DeX, o que é o Samsung DeX? Ele transforma a interface do tablet em uma espécie de computador. Você vem aqui, certo? No controle, e você seleciona o DeX, e ele abre nesse formato, como se fosse um computador, tá vendo? Com os aplicativos assim, aqui você vai ter um mapa, como se fosse realmente um computador da Windows. Eu prefiro usar o Samsung DeX nesse formato quando eu vou fazer algumas coisas, como por exemplo, quando eu vou escrever o post pro blog, eu prefiro usar no DeX do que simplesmente ir pra página inicial. As minhas questões com o DeX são as seguintes. Os aplicativos, mesmo quando você seleciona o DeX, ele funciona como aplicativo mobile, o que pra mim não faz muito sentido quando você tem essa interface de computador. Então, por exemplo, o Google Sites, que por um tempo eu usei no trabalho, o Google Sites, ele não te permite editar nada em formato mobile. O Google Sites, ele não tem aplicativo, você vai pelo aplicativo do Google Chrome e entra no site. E aí você até pode selecionar a versão para computador, só que você não consegue editar nada. E é por causa de pequenas coisinhas assim, pelo fato de que o aplicativo, inclusive, ele é versão mobile, eu não consigo simplesmente dizer, dá perfeitamente pra você trocar o tablet, trocar um computador pelo tablet, porque tem algumas funções que só funcionam em computador, só funcionam em desktop, e fica muito chato você simplesmente não ter como fazer nesse formato. E eu gostaria muito que o Samsung DeX tivesse essa opção de simplesmente, quando você tá em Samsung DeX, o que inclusive gasta mais de memória RAM e tem chance de, por exemplo, esquentar o tablet e todas essas coisas, seria interessante se os aplicativos eles fossem uma versão, como se fosse versão de desktop,
entendeu? Mesmo que ocupasse mais do armazenamento por ser nesse formato, mesmo que você tivesse que baixar de novo e etc., seria interessante que na versão do Samsung DeX ele reconhecesse como uma versão para computador e a gente tivesse acesso a alguns dos formatos que só funcionam em computador. Para algumas funções específicas ele substitui. Mas no meu dia a dia de trabalho vai ter uma coisinha ou outra que eu vou precisar ter o computador em mãos para poder fazer. Mas para assistir série, para ler, para essa parte de lazer também, o tablet ele é excelente. Então assim, exceto em questões muito específicas de coisas que você precisa fazer, você consegue substituir um computador, um notebook pelo S6 Lite perfeitamente. Em relação à câmera, eu uso a câmera, principalmente a câmera frontal no Google Meet, mesma qualidade de webcam. A câmera, tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira, elas têm uma resolução. Vamos falar de uma forma mais prática, porque a resolução você encontra em qualquer lugar. Minhas fotos do Instagram ficam feias. Eu esperava que ficassem mais, digamos assim. Por exemplo, eu nunca postei uma foto do feed, que seja do tablet, mas eu já postei selfie nos stories e não ficaram ruins. Mas se for pra você editar uma foto no tablet e publicar, não vai tirar sua qualidade. O aplicativo do Instagram funciona perfeitamente. Só vai ter o atraso no que o Instagram lança pra iOS e só depois lança pra Android. Como vocês sabem também que eu já fiz o desenvolvimento do Notion, eu uso o Notion no tablet perfeitamente. O aplicativo ele também é pra mobile, então que não tem um aplicativo pra mobile do Notion normalmente não tem aqui, mas eu consigo usar perfeitamente. Eu usava o Notion no celular, então eu consigo fazer as atualizações. E planejamento também, o tablet ele faz com toda a perfeição. A bateria dele funciona bem? Pra mim a bateria dele é excelente. Quando eu fico assim, que eu passo horas assistindo coisa nele, a bateria ela dura o dia inteiro. E eu recarrego. E quando eu não uso ele tanto assim, que ele fica fechadinho, a capinha protegendo, então a tela fica escura por dentro, pode durar até 2, 3 dias a bateria. Então, pra mim, o uso da bateria é excelente. O meu tempo de uso, eu conferi antes de começar. Meu uso semanal, na semana passada, teve uma média de 4 horas por dia. E 13 horas, semanais no total, foram passadas na Globoplay. Então, assim, eu assisto muita TV pelo tablet. Eu acabo deixando no tablet enquanto eu tô trabalhando no computador. Ou o contrário, eu uso o computador como TV e o tablet pra trabalhar. Outra coisa, ele tem chip, ele tem a entrada de chip. E eu uso nele hoje o chip que eu usava no meu antigo celular profissional, que eu até já vendi. E assim, ele faz ligação, recebe ligação. Quando eu perco meu celular, eu até faço ligação dele pro meu celular. E ele tem o 3G e o 4G. O problema é que o plano que eu tenho nesse chip é horrível. Então assim, o 3G ele dura 5 minutinhos e já acaba. Mas enquanto tá funcionando, ele funciona perfeitamente bem. Eu já, usei no shopping enquanto o meu celular tava carregando. Então assim, não tenho reclamações em relação a 3G e 4G e nem a telefonemas, até porque recebo ligação de spam o tempo inteiro. Ele não chama porque eu desativei as notificações das ligações, mas ele recebe ligação todo santo dia de spam. Então assim, tá funcionando perfeitamente. O sinal, finalmente, vamos falar de durabilidade, o que é extremamente importante, porque a gata aqui destrói tudo. Esse tablet levou a primeira queda dele no sábado depois dele ter chegado. Ele já é assim, desse nívelzinho, entendeu? Levou muitas quedas antes de eu terminar de pagar ele, porque como vocês sabem, eu comprei ele dividido. Então assim, por exemplo, ele tem um arranhãozinho aqui no cantinho, que a tinta sai um pouco. Esse prata que não é só reflexo da luz, ele está prata aqui no cantinho. E tem vários assim, por culpa minha mesmo, porque eu deixo cair. Então, o que acontece? Eu comprei uma película de R$35 lá no centro, que cabe aqui. Ele tá, não sei se dá pra ver também. Ele tá com essa película tá um pouquinho rachada aqui, mas ele ainda tá com a película de vidro. E essa película, por ser uma película peba mesmo, que eu comprei só pra proteger, porque eu sou desastrada, ela desgasta um pouco a ponta da caneta. Mas assim, pra mim, em particular, que sou uma pessoa desastrada, é melhor ter uma película que desgasta a ponta da caneta do que ficar sem película e acabar tendo que trocar a tela do tablet com ele com menos de 1 ano. Não sei se dá pra perceber também, mas a capinha tá um pouquinho furada, porque eu tenho um gato que ama destruir as coisas. Toda vez que eu percebo que ele enfiou a unha, eu já tô assim, mas às vezes tá aqui em cima da mesa e ele tá na minha cama se esticando pra poder pegar o tablet, pra poder arranhar as unhas dele. E por muito tempo, as tentativas dele de arranhar nem funcionavam, mas acabou desgastando também um pouquinho. E aí agora tem alguns furinhos, mas não é nada demais. Eu queria muito que essa capa
ela fosse um pouquinho mais protetora aqui por fora, entendeu? Pra que justamente isso de coisas como esse arranhão aqui que deixou o negócio cinza não acontecessem. Mas é pra não acabar desgastando a tela, porque a lataria dele tá desgastada por causa dessas quedas. E assim, se a capa fosse um pouquinho mais protetora, isso não aconteceria. Mas é a capa que veio com ele, e assim, pelo menos protege a caneta tá aqui guardada. E é isso, eu acho que eu não tenho muito mais o que adicionar. Meu tablet não é muito estético por dentro, pra eu mostrar pra vocês como é. Tem aqui a listinha de aplicativos, vocês viram meus planos de fundo. Meus aplicativos de leitura aqui, gente, que eu até vendi. Eu vendi meu Kindle praticamente assim que eu comprei o tablet, porque eu tava usando mais aplicativos de leitura como esses aqui, entendeu? Basicamente é isso mesmo, gente. E aplicativo do Canva, por favor, eu quero voltar aqui na resenha de 1 ano do tablet e simplesmente dizer: resolveram o problema do aplicativo do Canva. É isso. Um beijo e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!